preciso ao nosso lado aqui, Tiago Cunha, que vai falar um pouquinho pra gente sobre pandemia, educação, alunos, como ficou isso, menino dentro de casa e muito mais. Tiago, que é proprietário do Colégio Genoma e é também professor. Tiago, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia Gisele, bom dia Maurício. Quero cumprimentar também todos que estão em casa, né? Deixar aí minha saudação a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Vai para a rede social também. Vai, a gente tá na rede social também. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quem vai nos pegar, vai assistir depois, né, Tiago? Independente da hora que você estiver assistindo. Aí o meu abraço. E muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Muito obrigado pela sensibilidade de conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas aí que estão em casa, que estão nas redes sociais. Então, muito obrigado. Tiago, o intuito da gente convidar para vir aqui ao programa hoje era justamente para falar um pouco sobre isso de... era uma vez, estava uma vida normal, os alunos iam para a escola, isso em fevereiro, acabou no início de março, digamos assim, normal, todo mundo ia para a escola, os pais tranquilos iam trabalhar e a gente anoiteceu tudo bem e amanheceu, né, no meio dessa pandemia, dessa confusão. Né, os alunos já não podiam mais frequentar as escolas, os pais já não sabiam como lidar com essa situação. E a escola, como que viu lá no início, lá em março, isso tudo acontecer? Então, Maurício, se eu falar que as escolas estavam preparadas para esse processo, eu vou estar mentindo. Eu acho que no Brasil, tenho quase certeza que no Brasil não tinha nenhuma escola que tenha se preparado para um momento desse. Até porque nem deu tempo também, né? Eu arrisco dizer que, inclusive, no mundo, entende? Eu acho que nenhuma escola se preparou para esse momento. Foi um momento novo, eu confesso que foi um momento de estresse, tanto para o corpo docente, tanto para o corpo discente, né? No caso, nossos alunos. Foi estressante para a família, né? Porque todo mundo teve que se adequar a esse novo momento. E, graças a Deus, na escola que hoje, né, eu atuo, nós tivemos aí uma rapidez em resposta, nós ficamos pouco preparados, porque reunimos todos de forma muito urgente, porque nós acreditamos que a educação não pode parar, mas nós vamos conversando sobre isso com o passar do tempo. Nós trouxemos a realidade com as ferramentas que nós tínhamos. Graças a Deus, nós temos hoje várias tecnologias, contando com tecnologias digitais, e nós tivemos o meio de se apropriar disso. Se fizermos em um comparado histórico, nós já tivemos uma outra pandemia respiratória em 1918, que foi a gripe espanhola, que, então, embora não tenha começado na Espanha, mas ela levou esse nome de gripe espanhola. Nesta época, a educação parou, o ano parou, porque não existiam tecnologias que pudessem auxiliar, que possibilitassem que a educação continuasse. E hoje, graças a Deus, nós temos essas tecnologias e conseguimos, né, voltar, não de forma adequada, como esperávamos, pais, professores, mas ainda assim eu agradeço por ter essas tecnologias digitais nas quais estão nos auxiliando nesse processo, né? Ô Tiago, quando a gente pensa em colégios, obviamente, educação privada, educação pública, para você que atua, que é proprietário de um colégio, que atua na educação privada, isso ainda está, digamos, anos-luz a ser melhor. O acesso à tecnologia, essa coisa toda. Então, vamos focar aqui no mundo de vocês. Vocês começaram com as aulas online e já se passaram, o quê? 5 meses? Mais, foi março, outubro. Nós já estamos chegando 6 meses. Como que você, hoje, como escola, como colégio particular, vê aí esse possível retorno, não vê, não é a hora? Como que os professores entendem? Porque eu acredito que você também não toma uma decisão sozinho, ou quando o governo achar que é hora de voltar, vocês acreditam que o caminho é voltar? Como que está o pensamento em relação a isso? É um pensamento que é um tanto quanto complexo, né? Claro que nós... mesmo sendo escola particular, né, no segmento particular, nós temos que obedecer o governo, os órgãos competentes, como o Ministério da Educação, como o Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos que obedecer determinadas decisões. Obrigado. Determinadas decisões.
Mas a questão da volta é algo que não tem como ser analisado de forma monofatorial, é algo multifatorial. Porque nós temos a questão da saúde, né, do direito à vida, que é um direito constitucional. Sim. Nós temos o direito à educação, que também é um direito constitucional, e que aí fica nesse sobrepor um ao outro. Quem que vai ter mais direito, se é a educação ou se é a vida? Então também temos a questão econômica. Porque nós estamos conversando de uma escola particular, as escolas particulares elas não têm outra fonte de renda a não ser as rendas, né, das famílias que matriculam os filhos, e nós estamos vendo realidades muito complexas economicamente, professores perdendo aula, professores sendo demitidos, todo o corpo de uma escola, corpo de funcionários da escola, algumas escolas no caso, né, sendo perdidos, perdendo empregos. E claro que economicamente falando, há uma preocupação. Mas nós temos que analisar também a questão do direito à vida, porque voltar hoje pode ser interessante, pode, mas existem famílias que existem dentro de casa pessoas com comorbidades. E levar uma criança ou uma adolescente para a escola hoje, tudo bem que o organismo de uma criança e de um adolescente consegue responder melhor à infecção de coronavírus, só que ele responde melhor, só que ele está convivendo no ambiente, vai carregar isso para dentro de casa. Não só para dentro de casa, mas como no trajeto até em casa. Crianças, jovens e adolescentes que já pegam ônibus, sim, que vai ter contato com outras pessoas. E em Portugal, eu tive a oportunidade de fazer um curso online e uma pessoa da minha turma era de Portugal e a gente conversando pelo Zoom, ela falou comigo, eu perguntei como é que tá a pandemia? E ela falou assim, estava tudo ótimo, voltaram às aulas, o pico cresceu de novo. Então a gente também, eu acho que esses outros países vão dar um norte ou uma visão para a gente do que pode acontecer. Inclusive o Brasil ele se norteou muito pelo comportamento dos outros países, né? Sim. Quando os outros países começaram a realizar a quarentena, fazer o isolamento, o Brasil se adiantou nesse processo e fez junto. Que foi muito válido, porque foi uma medida de prevenção, uma medida profilática, o quanto antes, para não dar colapso em centros de saúde, e nós vamos observar também o comportamento de outros países. Eu fiz até um contraponto mais cedo com a gripe espanhola, e aconteceu isso com a gripe espanhola, 3 ondas de pico da gripe espanhola, quando as pessoas começaram a achar que já tinha melhorado, vamos voltar, teve outro pico. E talvez a Europa hoje comece a se dar sinal de uma segunda onda. De uma segunda onda. Que a gente tem visto em alguns países. Tiago, é possível então que esse restante desse ano os alunos permaneçam aí até findar o ano mesmo, tendo aula online, visualizando o hoje? Então, é uma pergunta que eu não consigo te dar com muita certeza. Como eu falei, nós obedecemos mas visualizando assim o cenário... Sua opinião, talvez, né? Na minha opinião, pode ser que aconteça. Pode ser. Pelo fato de hoje da gente ainda não ter vacina. De não ter vacina no país. Tem previsão para dezembro, né? Sim. A previsão da vacina para dezembro ainda eu acho que pode protelar. Eu acho que pode protelar também. É uma vacina que é para o mundo inteiro. E outra também, se ela chegar, se ela conseguir aí finalizar em dezembro, para a gente conseguir imunizar as pessoas, né? Isso vai longe. Outra questão, Tiago, Gisele falava aqui anteriormente, Gisele que é mãe, tá, gente? Ela tá falando com propriedade. Tô falando, tem 2 crianças aqui em tudo. 2 meninos ela tem 2 crianças dentro de casa. Ela, como mãe, percebeu que talvez o ensino à distância ou pela internet, as crianças elas não adquiriram a quantidade de informação que deveria. É o que eu estava falando com você, né? Minha visão enquanto mãe é que houve uma disputa dentro de casa entre ter atenção na escola, o pai e a mãe trabalhando, o menino não tinha supervisão de um adulto, o tempo todo. E o celular na mão, o joguinho ligado, o videogame ligado, a geladeira da cozinha, o quintal, e às vezes o outro irmão para brincar, e a escola às vezes estava ali, não obriga a ligar uma câmera, alguns obrigam, outros não, o menino estava lá presente só digitalmente na aula, né? E eu acho que minha visão como mãe é que houve uma perda por falta de disciplina dos meninos e não estarem habituados a esse tipo de ensino, né? E aí a gente precisa de analisar assim, qual a visão da escola e se a escola tem feito alguma coisa diferente para poder prender a atenção dos meninos ali. Olha,
essas rotinas escolares, né, que é essa organização escolar, de trabalhos, do dia a dia, né, foi toda alterada com esse processo. E eu percebo que as crianças e os pré-adolescentes têm sofrido mais com esse processo, porque a questão de a autonomia de organizar os seus estudos ainda não foi completamente construída. Então ele tá desenvolvendo esse processo de autonomia para organizar os estudos, para colocar os seus horários de estudo em dia, e que isso vai sendo com o tempo mesmo. Não é uma coisa que nós precisamos cobrar e impor para uma criança agora, essa organização imediata de estudo, mesmo porque ele precisa do apoio do adulto, ele precisa do apoio, quando eu falo em adulto, é adulto na escola, né, o professor, o coordenador, o pedagogo, em casa, os pais, para auxiliá-lo nesse processo de organização. Então, essa falta de organização, não por questão de irresponsabilidade, entende? É por conta da idade deles, sim, fez com que eles sofressem um pouco com esse processo de organizar. E aí, como você falou, né? Existem vários concorrentes educacionais nesse processo. É o jogo do celular, são as redes sociais hoje, brincar no quintal, a própria geladeira que é atrativa. Geladeira. E eu percebo que, mediante a isso, os professores, os profissionais da educação, eles têm se reinventado cada dia para buscar, né, esse interesse do aluno, trazer o aluno para mais próximo, tentando motivar. E aí aquela ambiguidade, né? Porque o professor também está sofrendo com esse processo, sim, isso é importante a gente lembrar, que o professor também está em casa, está utilizando da casa para lecionar, então a sala da casa dele, o quarto, virou sala de aula. Virou. E toda a família teve que se adequar àquele processo. Então, enquanto o professor está dando aula, o filho do professor não pode conversar em casa, porque ele precisa levar o conhecimento. Olha a empatia, né? A gente não pensa nesse cenário porque a gente não está vivendo isso. Sim. Eu não Thiago, tenho professor dentro de casa. Me fala uma coisa, a gente visualizando todo esse cenário, a gente percebe que, eu acho que com qualquer profissional da área de saúde que você conversa, ele vai assim falar assim, não, teve perca, o ano foi um ano mais complicado, os alunos perderam muita possibilidade de aprender mais, enfim. Vocês conseguem já visualizar aí o ano que vem, com tudo voltando ao normal, alguma forma extra de buscar, porque vai ter que ser um ano mais puxado. Reforçar, né? De o que reforçar, foi talvez perdido. essa palavra certa. Sim, é muito bom tocar nesse assunto, porque claro que como tudo mudou, a quebra de rotina, a quebra da sua frequência te traz estresse, e quando você chega em picos de estresse, você não rende como rendia antes. Sim. Então provavelmente tenha ficado alguma lacuna, algum hiato aí nesse processo cognitivo do aluno, porque nós percebemos que os 3 pilares básicos da educação para ele, um foi quebrado. Né? Porque primeiro é o cognitivo, depois o psicomotor, isso, e depois o afetivo. O aluno está em casa, né? Desde março, o afetivo totalmente abalado, a questão da socialização dele está abalada, a ansiedade muito alta. Então isso provavelmente tenha trago alguns hiatos em alguns conteúdos, em alguns processos cognitivos. Aí que está. Para o próximo ano, nós já temos projetos de trabalhar esse nivelamento, mas de uma forma equitativa, trabalhando a equidade desse aluno. Porque talvez uma lacuna de um aluno não é a mesma lacuna do outro. Verdade. Então nós já nos preparamos em um tempo bem específico de trabalhar essa questão do nivelamento, de trazer todos os alunos, né, para um nível muito parecido, inserir de novo. Voltar com não somente a questão cognitiva, mas também a questão de voltar a socializar. Isso. Até porque esse período todo ficou todo mundo ali ligado no celular, no computador. E que eu imagino que voltará todo mundo afoito. Houve uma mudança de comportamento gigante. Até porque quando a gente ia na aula, e eu já pensando como meus meninos estão pensando, e os amigos eram motivação para ir para escola, né? Era a menininha da sala que você gosta, o menininho da sala que você gosta, que era motivação para ir para aula. E hoje, qual que é a motivação se eu não tenho ninguém, se eu tô sozinho? E foi tudo para rede social. Então, embora a escola seja um local de adquirir conhecimento, mas é um lugar fundamental para trabalhar a socialização. Desenvolvimento humano, né? Você falou muito bem, muitas vezes nós íamos à escola porque o nosso amigo estava indo, porque o nosso coleguinha estava indo.
E hoje existem, você percebe isso, pessoas que fazem amizades na escola para a vida inteira. Verdade. Existem pessoas, eu já tive alunos, Acho que então, embora acho que as câmeras estão envelhecendo um pouco, mas já esses dias eu recebi um convite dos alunos de 10 anos atrás fazendo um reencontro de 10 anos. Eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando velho. Olha, já tenho alunos que já estão comemorando 10 anos então juntos. nós estamos falando que é então... como se vai ter agora uma lacuna na vida e na memória desses alunos. Eles não têm memória afetiva desse período de escola. Olha isso, que louco. Quando a gente pensar que quem tem formação de personalidade ali de 0 a 13 anos vai ter uma ausência de memória nesse período desse ano aí, que é uma memória que construiu a vida da gente. Porque lá na escola ele constrói habilidade emocional de liderança, sociabilidade, construção de personalidade com sobreposição de memória, e aí vai se perder. Então, realmente, ano que vem vocês têm um trabalho árduo. Mas estamos nos preparando. Para falar a verdade, já estamos preparados para isso. Nesse período todo, eu costumo dizer que foi um período de reclusão, nós isolamos, né, socialmente, nós ficamos mais resguardados, mas foi períodos de aprendizado. Então foram períodos de análises, de estudo, e hoje nós já temos projetos bem consolidados para o próximo ano, porque nós tivemos esse tempo, né, para preparar, para estudar, para analisar, e no próximo ano com certeza nós já trabalharemos com essas lacunas que existiam. Show de bola. Thiago, a gente quer agradecer a sua participação, parabenizar aí por já estarem preparando, né, Gisele, para o próximo ano, porque vai ser desafiador para resgatar o que ficou perdido aí. E sucesso para você, para todos os seus colegas, professores, porque eu acho uma profissão muito bacana. E, né, Gisele, ajudando a formando os próximos... É o berço da nossa geração. Muito obrigada, você fala muito bem, tá? Peguei muito insight ali do que você falou para os meus próximos vídeos ali. Eu sou apaixonada com esse assunto, por desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza... figurinhas, então. Vamos sim. E eu tenho certeza que você colocou uns pontos aí, como eu te falei, da questão da empatia, de não conseguir ver o ponto do outro por não ter pensado dessa forma, que vai fazer diferença para quem nos assistiu, com certeza. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, como falei no início, agradeço essa sensibilidade, né, de tratar desse assunto. Agradeço pela profissão de vocês de levar a informação, né, de uma forma muito responsável para todos que estão em casa. Isso ajuda muito, né, e nós precisamos dessas informações chegando. Estamos não somente nesse momento de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida. É verdade. Gostaria de agradecer a todo esse carinho que vocês tiveram aqui comigo, e eu quero agradecer quem me ouviu e que está em casa. Aquele abraço. É isso aí. Muito obrigada, é isso aí. Muito bom, né? Show de bola. Eu acho que esses entrevistados diferente. nossos, Gisele, só contribuem. Eu quero só vem gente fera lembrar aqui. Você que a gente traz ainda na próxima semana. Vamos ter um bate-papo com um representante do município.